A leitura ajuda no desenvolvimento emocional, social e cultural das crianças. Além disso, é fundamental lembrar que ela está diretamente ligada ao processo de alfabetização. Entre os benefícios da leitura estão o fortalecimento da relação com o que lê para a criança, o estímulo da curiosidade, imaginação e criatividade, o desenvolvimento da atenção, concentração, vocabulário, memória e raciocínio, a descoberta de sentimentos e como lidar com eles. Além disso, a leitura de livros infantis ajuda as crianças a aprenderem a língua materna, a ampliarem seu vocabulário e se prepararem para futuras atividades acadêmicas e profissionais. A leitura de histórias também pode ser uma ótima oportunidade para estreitar laços entre pais e filhos, estimulando a curiosidade e despertando o interesse pela cultura e arte. Olá, eu sou a professora Darlene e seja muito bem-vindo ao canal Momento Educação. E no vídeo de hoje quero conversar a respeito da data comemorativa do dia 18 de abril. Mas antes de iniciarmos esse assunto que é de grande importância, tenho uma missão para você. Isso mesmo, sabe qual é? Deixar o seu like, aquele comentário que fortalece o canal, o compartilhamento com outros amigos da área da educação e, claro, se não for um inscrito, inscreva-se! O Dia Nacional do Livro Infantil, comemorado em 18 de abril, é uma data que foi criada em 2002, como celebração da literatura infanto-juvenil no Brasil. A data foi escolhida em homenagem ao dia de nascimento de Monteiro Lobato, maior autor da literatura infantil do país. Além de criador da Emília, Narizinho e todos os personagens icônicos do sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato foi também o precursor da literatura paradidática, que nas escolas tem o objetivo de permitir que a criança aprenda enquanto brinca e lê. Modesta à parte, eu gosto desse escritor. As histórias e personagens que ele criou são maravilhosos e que nos trazem grandes lições. Essa data tão especial não pode passar em branco. Para comemorar o Dia do Livro Infantil com as crianças e incentivar o gosto pela leitura, separei ideias de atividades para você, professor, fazer na escola. Ou até mesmo você, mamãe, papai, realizarem em casa com as crianças. Primeira atividade, a roda de leitura. Nada melhor do que celebrar o Dia do Livro lendo. Reúna os alunos em círculo na sala de aula, na biblioteca ou mesmo no pátio. Façam uma votação para decidir qual livro será lido. Então, cada criança pode ler uma ou duas frases em voz alta. Assim, o livro vai passar de mão em mão. E além da leitura, todos exercitam também a escuta. Você, que é da educação infantil, pode também realizar esta mesma atividade, dando opções para que os alunos escolham um livro que mais lhes chamou a atenção. Então, com toda a sua didática e ludicidade, você vai contar a história daquele livro de uma forma encantadora, apresentando os personagens, qual é a história daquele livro e fazendo com que os alunos escolham outros livros porque sentiram curiosidade em conhecer novas histórias. A ideia número 2 é uma pesquisa colaborativa. Novamente, escolha um autor nacional ou promova uma votação para as crianças escolherem um escritor sobre o qual deverão fazer uma pesquisa.
Faça um sorteio do tópico que cada criança deverá pesquisar: sua cidade natal, dia de nascimento, livro que escreveu, personagens que criou, entre outros itens. No dia do livro, reúna essas informações montando um grande painel sobre o autor. E, claro, aproveite para fazer a leitura de uma de suas obras. Com a educação infantil, você pode realizar essa atividade de uma forma inversa. Em sala de aula, você vai escolher um grande autor que se destacou e traz diversos tipos de histórias infantis. Vai contar a história desse autor para as crianças e vai indicar um livro para que a família leia em casa com o aluno. E lógico, juntos realizem uma atividade do que achou da história, desenhe o principal personagem e quando a criança trouxer essa atividade, é legal que ela explique para a turma qual foi o seu livro, o que ela gostou da história e quem era o principal personagem. Para a ideia de atividade número 3, será o aluno escritor. Defina um tema. Pode ser algum que já esteja sendo trabalhado em sala de aula, para propor aos alunos a produção de um texto. Pode ser um poema, um conto ou até mesmo uma história em quadrinhos. Façam uma exposição das obras na escola. Uma ideia é colocá-las penduradas em um varal na biblioteca ou no pátio, onde outros alunos poderão pegar para ler e pendurar novamente. Na atividade número 5, temos a carta para o autor. Bom, depois de lerem e conversarem sobre um livro em sala de aula, proponha aos alunos que escrevam uma carta ao autor. Eles podem contar o que mais gostaram da história, o que não gostaram, qual personagem foi o seu preferido e até fazer perguntas sobre curiosidades que tenham surgido durante a leitura. Se o autor for vivo, pode até ser possível encontrar o endereço de sua caixa postal para enviar as cartinhas de verdade. Será uma experiência única. Mas antes de realizar essa atividade, é importante escolher o autor e trabalhar bem a história desse autor e todas as suas obras. Assim, o aluno tem uma melhor ideia do que escrever e perguntar para esse autor em sua cartinha. A ideia número 6 se chama Ler para o Outro. Que tal promover uma experiência de leitura entre turmas? As turmas mais velhas podem ler uma história para as turmas mais novas, que lerá para a outra turma e assim por diante. Isso vai incentivar a interação entre as crianças de salas diferentes, assim como a sua autoestima e confiança por se sentirem capazes de ler para as outras. Uma dica bem importante dentro dessa ideia é os maiores lerem para os alunos de educação infantil e você sugerir que eles leiam de uma forma bem dinâmica e lúdica para prenderem a atenção dos pequenos. A dica número 7 é a apresentação para as famílias. Com base na leitura de um livro, a sala pode preparar poesias, teatros ou até apresentações musicais inspiradas na história. Ensaie com os alunos e depois convidem as famílias para assistir à apresentação. Será gratificante para os pais e principalmente para os pequenos leitores. A dica número 8, você pode fazer o tapete de livros. Reúna vários livros infantis. Pode ser em cima de um tapete ou de uma colcha esticada no chão. Utilize almofadas para colocar em voltas e deixar aquele ambiente ainda mais aconchegante. Separe um tempo do dia para que os pequenos escolham um livro do tapete e aproveitem a leitura ali mesmo.
A dica número 9 traz a sugestão de um marca-página divertido. Você já pensou em criar uma lembrancinha do dia do livro para os alunos? Eles podem levar para casa e utilizarem para outros livros em outro momento de leitura. O marca-página divertido que a criança confecciona e decora, ela pode utilizar outros animais, criar personagens ou o que preferir. Isso fica por conta da sua didática e do que você trabalhou com seus alunos. A dica número 10 já é uma dica inovadora. Escutar um livro. Isso mesmo! Aproveite o dia do livro para promover uma experiência nova. Escutar um audiobook, um audiolivro, junto com seus alunos, enquanto acompanha a história no livro físico. Isso ajuda principalmente as crianças com dificuldade de leitura, através da associação da linguagem oral à linguagem escrita. Os pequenos vão ficar bem mais atentos e compreender com mais facilidade a história, mesmo que ainda estejam aprendendo a ler. Como última e ótima dica é cuidar da biblioteca. Isso mesmo. Se a escola tiver uma biblioteca, convide os alunos para explorarem o espaço, ajudarem na sua organização junto com o bibliotecário e até criarem cantinhos mais confortáveis com almofadas e tapetes. Caso a escola não tenha uma biblioteca, você pode montar o cantinho da leitura dentro da sala de aula, ou até mesmo um local na escola durante a semana que vocês vão trabalhar o Dia Nacional do Livro Infantil, montar um cantinho do livro no pátio ou em algum outro espaço externo para que mais alunos tenham acesso a esse local. Pode-se também deixar a cada dia da semana uma sala responsável em cuidar daqueles livros que estão expostos e ali disponíveis para que outros alunos possam pegar e ler. Lembrando que se você não tiver um bibliotecário, mas tem a biblioteca, que tal você, professor, direcionar seus alunos em como organizar os livros que estão nessa biblioteca? Você pode já ensiná-los a separar por obras, por diferentes tipos de textos literários. Bom, aí você combina com a sua turma como será essa organização, mas eu garanto que qualquer uma que for escolhida, a experiência será inesquecível. E o conhecimento, bom, isso eu nem preciso dizer, né? Nesse sentido, trabalhar o Dia Nacional do Livro Infantil é uma forma de promover a leitura e valorizar a literatura infantil brasileira, estimulando as crianças a desenvolverem o hábito da leitura e promoverem a cultura nacional. A celebração da data pode ser feita por meio de diversas atividades, como contação de histórias, oficinas literárias, rodas de leitura, entre outras. Entre esses benefícios, destaco 2, que são de mega importância para o desenvolvimento do aluno. O primeiro é o estímulo à leitura. A celebração dos dados pode encorajar as crianças a se interessarem pela leitura, desenvolvendo assim o hábito de ler e ampliando o seu repertório literário. Temos também o desenvolvimento cognitivo. A leitura de livros infantis estimula o desenvolvimento cognitivo das crianças, promovendo o pensamento lógico, a imaginação, a criatividade, a capacidade de compreender as histórias que são contadas ou lidas. O livro é fundamental para a sociedade e para a educação, pois ele sempre foi o principal meio para transmitir e adquirir conhecimento, celebrado em diferentes datas em outros locais. Bom, mas esse já é um tema para um outro vídeo. Agora eu quero saber de você. Como vai comemorar essa data com os seus alunos? Deixe sua sugestão aqui nos comentários. Hoje
eu vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.